Olá, seja bem-vindo a mais um devocional diário Vivendo na Palavra. Eu sou o pastor Samuel e esse devocional tem o propósito de abençoar sua vida. Que a graça de Deus possa te abençoar em mais um dia que se começa. Nós vamos meditar no dia de hoje acerca da oração. Qual é o poder da oração? Nós realmente somos ouvidos por Deus? Nós devemos ter confiança em Deus, porque Ele nos escuta. Fato é que muitas pessoas não oram muitas vezes por acharem que não faz diferença. Muitos irmãos e irmãs só oram realmente quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão de mal a pior. O problema é que esquecem de orar também quando as coisas estão boas. Paulo nos alerta a orarmos sem cessar. Paulo também nos alerta a em tudo darmos graças. Então a oração deve ser parte da nossa rotina. Devemos ter oração em nossas vidas. Mas muitas pessoas só oram realmente quando estão precisando de algo. No restante do dia, no restante das ocasiões, essas pessoas vivem como se não precisassem e dependessem de Deus ou da oração. Esse é um problema que pode estar lhe afetando agora. Você já pode ter passado o dia inteiro sem orar. Você já pode ter passado essa semana inteira sem nem sequer pensar em oração. Ou se pensou em oração, não colocou em prática. Esse é um problema que pode nos acometer porque a oração tem as suas facilidades, mas as orações que nós fazemos, a maioria delas, devem ser em secreto. Quando estamos sós, nós não oramos porque muitas vezes ninguém está nos observando. Não oramos porque muitas vezes nós esperávamos que as pessoas nos vissem orando e fazemos aquelas orações rebuscadas, grandiosas, que nem sempre expressam quem realmente nós somos. Talvez essa seja uma das dificuldades da oração em secreto. Mas fato é que nós devemos fazer isso. Aprendendo sobre isso nesse devocional de hoje, você vai ter mais capacidade de buscar a Deus em oração. Você vai ter mais vontade de fazer isso, porque você vai compreender que nós precisamos ter essa confiança em Deus. Nós precisamos buscar a Deus em oração. O que a maioria das pessoas fazem é simplesmente negligenciar a oração. O que a maioria dos cristãos muitas vezes fazem é isso. Mas vamos buscar mudar isso? Vamos buscar realmente ter uma vida de oração com o Senhor? Perceba comigo em 1 João capítulo 5, versículo de número 14. O texto nos diz: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." Aqui, o apóstolo João, inspirado por Deus, nos mostra qual é o caminho certo que nós devemos ter em relação à oração. Qual é a nossa postura em relação à oração, em relação a Deus? Qual é a nossa postura em relação aos nossos pedidos ao Senhor? Será que Deus realmente escuta os meus clamores, as minhas orações, as minhas dificuldades? Será que Deus realmente está ouvindo? Segundo esse versículo, nós percebemos que nós devemos ter confiança, ou seja, termos certeza, termos ali coragem, intrepidez para orarmos sabendo que Deus vai nos ouvir. Devemos ter essa audácia espiritual para orarmos ao Senhor de maneira corajosa, confiante de que Deus nos escuta. É isso que o apóstolo João aqui, inspirado por Deus, está nos dizendo. E esta é a confiança que temos para com Ele. E essa confiança, irmãos, não é algo que depende da nossa postura. É porque eu tenho que entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, com a minha postura de intrepidez, com as coisas que eu conquistei espiritualmente para Deus. Nada disso. Perceba que aqui nós estamos vindo do contexto do versículo anterior que nos diz que Jesus nos dá a vida eterna. Se nós crermos no nome do Filho de Deus, se nós nos arrependermos e crermos em Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. E a continuação é justamente essa. Por termos a vida eterna, nós temos essa confiança diante do Senhor, não porque nós merecemos, mas por causa da obra de Deus,
por causa da obra de Jesus na cruz, sendo o sacrifício eterno e final, nós podemos ter acesso ao Pai. Mas também não devemos ter na nossa mente a ideia de que seria qualquer oração que Deus vai ouvir e atender. Perceba que a continuação do versículo diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós seremos ouvidos por Deus se pedirmos segundo a vontade dEle. Não é segundo a nossa vontade, não é segundo a vontade das pessoas que estão próximas de nós, mas é segundo a vontade de Deus. Como é que você conhece a vontade de Deus? Como é que você vai saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Primeiramente, você tem que buscar a palavra. Primeiramente, para sabermos qual é a vontade do Senhor para nós, precisamos ler a Bíblia. Precisamos compreender o que a Bíblia está nos mostrando acerca do Senhor, acerca da sua vontade. Então, quando nós estivermos em situações específicas, nós saberemos qual será a vontade do Senhor. E aí nós pediremos com sabedoria. Lembra do que Jesus diz: vocês não recebem porque não sabem pedir. Nós não sabemos pedir porque nós não pedimos da maneira certa. Nós não pedimos segundo a vontade do Senhor. E não é simplesmente dizer: ó Deus, que se faça a tua vontade, quando às vezes nós queremos a nossa própria vontade. Mas é realmente saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. O que é que Deus espera de um crente? O que é que Deus espera do nosso testemunho, da nossa pregação, do nosso trabalho, do nosso serviço na igreja? O que Deus espera de nós? A palavra dele nos responde tudo isso e muito mais. Então, se nós quisermos pedir da maneira certa, ser ouvidos por Deus, precisamos primeiro ouvir a Deus, ler a palavra, ouvir e saber qual é a vontade do Senhor, para quando formos pedir, pedirmos de maneira sábia, não pedir de maneira negligente. Jesus mesmo nos diz: qual é o pai que quando o filho pede um peixe vai lhe dar uma pedra, um escorpião ou algo do tipo? Nenhum pai vai fazer isso. Então Deus nos dá o que Ele sabe que é melhor para nós, e nós devemos nos contentar com a sua vontade. Perceba quão prazeroso é quando nós realmente sabemos qual é a vontade de Deus e descansamos nela. Em muitas ocasiões a gente vive conforme a maré, conforme as circunstâncias, e quando as coisas saem do nosso controle, que não é difícil de saírem, a gente acaba aqui se decepcionando com as pessoas e muitas vezes até com Deus. Não nutra esse sentimento no seu coração, de murmuração, de querer ser soberano, porque só Deus é. Mas nutra no seu coração o contentamento. A vontade do Senhor é o melhor para mim, então eu devo pedir segundo a sua vontade. Então, quando você for orar, ore assim, sabendo qual é a vontade do Senhor, vendo a sua situação, a sua circunstância, e vendo textos bíblicos que esclarecem qual é a maneira certa de eu viver, de eu crer, de eu aplicar. E aí nós estaremos pedindo a Deus com sabedoria. Estaremos pedindo ao Senhor com um coração sincero, com um coração que agrada a Deus. Aplique isso em sua vida. Você vai perceber como as suas orações serão mais espontâneas, mais sinceras, mais verdadeiras diante de Deus. Faça isso. Te desafio a fazer isso. Se você tem um tempo nesse momento agora, separe para isso. Assim que terminar esse vídeo, corra para os braços do Pai em oração. Vá orar a Ele. Confesse seus pecados, se entregue a Ele, passe tempo com o Senhor em oração. E passe tempo com o Senhor na sua palavra. Faça isso. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia de hoje.